Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo prático do Robô Hunter. Nesse vídeo eu vou demonstrar na prática como criar diversas estratégias utilizando o Robô Hunter, desde estratégias mais simples a estratégias mais avançadas. Então vamos lá, eu vou fazer no mini dólar, tá? Algumas estratégias utilizando o Robô Hunter e vou mostrar aqui para vocês. O básico que vocês precisam saber é o seguinte: o Robô Hunter, ele se baseia, né, a estratégia dele é baseada como se fosse um trailing stop, né, essa linha aqui que fica seguindo o preço, onde o preço vai, a linha vai atrás, né? Então eu preciso definir essa distância entre a linha aqui, tá? Ela não pode ser muito distante, mas também não pode ser muito próxima, né? Isso daí é a premissa básica. Eu vou colocar no dólar 1.250. Cada 1.000 pontos no dólar é igual a 1 ponto. Tá? Então, se eu quero usar 3 pontos, eu coloco 3.000. Se eu quero usar 5 pontos, coloco 5.000. Beleza? No dólar é assim, é uma questão do MetaTrader mesmo. A pontuação que você coloca aqui, a que vai ser usada na Trendline é 4 vezes essa pontuação. Então, se você colocou 1.250, você sabe que a distância da Trendline é de 5.000, né? 4 vezes. Se você colocar 2.000 aqui, a distância vai ser 8.000 e assim sucessivamente, tá? Eu vou começar com o básico e vou implementando a estratégia para vocês verem. O básico é o seguinte: rompeu a linha, executa o trade de compra. Rompeu a linha, executa o trade de venda, dependendo do rompimento. Se for para cima é compra, para baixo é venda. Então, assim que o robô ele vai para o gráfico, ele vai analisar qual é a tendência, olha, ele não vai fazer nada, tá? Aí depois ele analisou, opa, confirmou a tendência de baixa, fez a venda porque rompeu a linha. Tá? Então, olha só, fez a venda, está com o alvo, está com o stop, ó, rompeu, fez a compra, né? Aqui sem muitos critérios, tá? Ó, só estou fazendo nos rompimentos das linhas, tá? Então, perceba que a linha ela fica mudando de lado, mostrando a tendência, né? Então, aqui, olha, fez uma venda, comprou lucro, está em outra compra, ó. Tá indo pegar lá o take profit, ó, quase pegou o take profit, pegou, fez outra compra agora, tá vendo? Então, rompimento da linha, tá? Ele vai entrar comprado ou vendido. Daí agora a gente vai trabalhar com esses rompimentos para criar alguns critérios para ele entrar de forma mais inteligente. Então é o seguinte, né? Aqui nós temos o preço e aqui temos a trend line, né? Ela vai seguindo o preço conforme o preço vai se movimentando, né? E tem o distanciamento, beleza? Porém, existem algumas coisas que eu posso fazer, né? Agora com essa linha, tá? Que é o seguinte: se a linha começou aqui e eu só quero executar um trade caso o preço já tenha se movimentado pelo menos X pontos, eu consigo. Se eu quero executar um trade só se a linha começou aqui e a tendência já se deslocou X pontos e ela já está acontecendo há pelo menos Y tempo, eu também consigo. Tá? Então, são algumas regras, algumas coisas que nós precisamos, né, fazer aí para conseguir chegar nesses itens aqui, tá? Então, assim, antes de eu ir detalhar item a item, né, eu vou mostrar para vocês o que o pessoal mais quer ver, né, que é essa questão de como que eu faço para pegar um movimento de reversão, para pegar uma compra, para pegar uma venda, tá? E um movimento de forte tendência para pegar os pullbacks aqui, ó. Compras nesses pullbacks, tá? Ou fazer inverso, né? Se quiser fazer um scalp aqui no pullback, beleza? Então, vou mostrar isso aqui para vocês agora. Vamos lá. Então, para eu pegar uma reversão, o que eu tenho que fazer? O início da tendência, né? Só que eu não posso pegar simplesmente porque ele rompeu aqui, eu já tenho que entrar. Não, é bom deixar correr um pouquinho, né? Então, eu tenho que pegar o tamanho dessa distância, né? Tem que ser maior do que determinado valor. Só que não pode ser muito distante. Então, a tendência tem que estar no começo, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer para pegar bem esse pontinho de reversão aqui, né? A gente nunca vai saber se o preço vai embora de uma vez, mas a gente tem que tentar pegar a reversão. Então, aqui é o seguinte, eu coloco distância mínima percorrida, 2 pontos. No dólar, a gente sabe que cada 1.000 é 1 ponto, né? Então, 2.000, 2 pontos. Distância máxima, 3.000, 3 pontos. Então, eu vou pegar a reversão se essa tendência já tiver no mínimo 2 pontos, tá? Vamos ver. Vou colocar aqui para rodar. Olha só,
já iniciou aqui, vou até voltar. Ali está até um movimento clássico, né? Ó. Ele faz a análise prévia aqui, né? Tendência de baixa, ó, apontando para baixo. Ó, traçou a linha de tendência que vai seguir o preço caso ele vá descendo. Porém, olha o que vai acontecer. Exatamente o desenho que eu acabei de fazer, inclusive, né? Engraçado. Ó, preço rompeu aquela linha, né? Tá? Estava aqui, né? O preço da linha de tendência era mais ou menos aqui, tá? Então, ó, 2.000 pontos. No momento do rompimento ele entrou. Exatamente o que eu fiz, né? Aquele desenho. Se pararem para ver, né? Foi exatamente o desenho que eu fiz da reversão. Vamos ver o comportamento dele aqui. Ó, tá? Se eu quiser usar um trailing stop aqui, eu posso, sem problema nenhum. Venho aqui e configuro. Disparo em pontos. 5 pontos, tá? Cada 1.000 é 1 ponto no dólar, tá? Então, vamos ver aqui agora o trailing. Olha só, conduziu ali perfeitamente. Vamos ver se ele pega mais algum movimento aqui. Olha só, exatamente o mesmo movimento, né, que ele fez aqui. Pegou essa compra, fez aqui para pegar a venda. Tá? Exatamente o mesmo movimento de reversão, como vocês puderam ver. Agora, como que eu faço, né, um setup aí de pullback? Então, tem uma forte tendência de alta, mas eu quero entrar no fôlego aqui do movimento, né? Quero entrar bem aqui numa compra, por exemplo, ou numa venda, bem no fôlego. O que eu tenho que fazer? A gente vai definir, então, uma distância aí que ele tem que ter percorrido já. Tá? Vamos dizer que tenha corrido aí já 10 pontos o preço na tendência. Beleza? Tá. Porém, o que acontece? Eu tenho uma tendência, então, que começou aqui, tá? E ela já andou 10 pontos, tá bom? Só que eu quero entrar no pullback dela, quando ela corrigir. Vocês lembram que eu tenho aqui a minha trend line, que ela fica acompanhando o preço, né? Ela vai seguindo aqui o preço, né? Conforme o preço vai subindo, ela vai atrás. Então, o que acontece? Ela vai com passo, né? Eu vou esperar o preço retornar para essa trend line quando ele estiver numa distância específica da trend line. É aqui que eu vou entrar, comprado, tá? É esse que é o esquema, beleza? Para fazer o pullback. Então, aqui, onde que eu configuro isso? Distância percorrida, beleza? 10 pontos. Só que eu tenho aqui, ó, distância da trend line, que é do trailing price, né? Estou chamando de trend line, mas é o trailing price. Então, a distância vai ter que ser, no máximo, 2 pontos, por exemplo, tá? Então, o que acontece? A tendência, ela é acentuada, beleza? Tá em alta, 10 pontos. Só que o preço vai ter que estar 2 pontos da trend line, tá? Então, ele vai ter que estar perto aqui. Nesse momento, você vai entrar a favor da tendência, ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou dar o play aqui. Ó, começou, então aqui eu tenho uma tendência de baixa. Ó, começou agora sim uma tendência de alta. Começou aqui no 4827. No 37 confirma essa tendência. Está confirmada uma tendência de alta. Agora a gente precisa que o preço retorne e chegue perto da linha, né, da nossa trailing price. Quantos pontos? 2 pontos, tá? Então ele tem que ir lá pertinho da trend line. Se ele for lá, a gente tem um pullback, ó, tá indo. Opa, foi. Pegamos aqui uma compra, ó. Ó, trailing já disparado para conduzir o trade, tá vendo? Mais uma compra, tá na mesma região, né? Ó, pegou no pullback. Simples assim. Então, agora nós vamos falar um pouco mais sobre as outras possibilidades, tá? Vamos ser um pouquinho mais técnicos, mas tranquilo. Vamos pelo mais básico. Se eu executar uma estratégia simples, a gente já viu. Pegou o rompimento, ele executa, né? Porém, se eu quiser só executar a partir do momento que a tendência já se consolidou há pelo menos X tempo, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, eu vou até
retirar essas opções, vou deixar esse stop take fixo, tá? 5 pontos e 10 pontos para não ficar complicando demais, né? Então, para eu configurar aqui o tempo, né, que a tendência já tem que ter iniciado, é só vir aqui, ó, tempo mínimo do início da tendência em segundos. Eu quero 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Então, aquele trade inicial que ele fez, ele não vai fazer, né? A tendência ela tem que estar ocorrendo há pelo menos 10 minutos, tá? Então, aqui, ó, a tendência está consolidada. Tá? Então, esse trade aqui de 9h15, vamos ver que horas começou essa tendência de alta. Ela deve ter começado a pelo menos 9h05, né? Vamos ver. Olha só. Tem que ser uma tendência fixa, né? Então, aqui, olha só. Ela começou aqui embaixo, né? Ó, 9h04. 9h04. Exatamente. Ela se consolidou. Aí sim, ele executou o trade de compra, né? Só que você pode acabar tendo um problema no seguinte, olha só, você pode acabar comprando muito lá em cima, né? Você pode pensar assim, nossa, mas ela se consolidou, beleza, mas a tendência já existe já há muito tempo e eu vou continuar ainda operando ela, você pode muito bem optar por não continuar, tá? Como que você pode fazer isso? Você limita o tempo máximo. Então, você fala assim, ó, de 10 minutos a 15 minutos, tá? Mais do que isso, eu não quero operar nenhuma tendência. Então, peguei a tendência ali, tá? Ó, só vou pegar tendências que estão acontecendo há 10 minutos até 15, tá? Quando acontece a reversão assim da tendência, ele reseta, né? Então, vou até colocar aqui uma distância maior, para ele não fazer tanto reset assim, para a gente conseguir visualizar. Olha só, começou ali a tendência, pegou essa compra, tá? Ó, não fez outra, tá vendo? Por quê? A tendência já existe há mais de 15 minutos, tá? Então, quero que a tendência tenha no mínimo 10 minutos de existência, tá? Mas seja limitado aí o resto. É só deixar 0, tá? Quero operar se a tendência estiver dentro dos 15 minutos só. Eu deixo dessa maneira. Ah, mas nada adianta, né, uma tendência ter iniciado há bastante tempo se o preço não andou, né? Então, você pode configurar isso. Qual é a distância mínima percorrida pela tendência? Então, a partir do momento que a tendência iniciou, tá? Então, foi aqui, quantos pontos a tendência, né, já percorreu, tá? Então, você consegue fazer isso. Então, nós vamos ter que configurar esse item aqui, distância mínima percorrida. Vamos colocar, por exemplo, 10.000, que seria 10 pontos, né? Então, ele só vai executar o trade se a distância tiver percorrido pelo menos 10 pontos. Então, aqui, ó, tá? Deu os 10 pontos. Vamos colocar mais aqui, colocar 12.000 para mostrar mais acima, né? Olha só. Foi mais lá em cima agora, tá? A distância foi mais ou menos aqui, né? 12.000, tá? Então, com isso, você consegue pegar as movimentações do preço que aconteceram, as tendências que iniciaram pelo menos, no máximo 15 minutos, por exemplo, né? E que já andaram bem, andaram 12 pontos. Aí você pensa, nossa, em 15 minutos andaram 12 pontos, bastante coisa, né? Então, o que você pode fazer? Eu quero trabalhar numa reversão, porque andou muito em pouco tempo. Você faz o seguinte, você vem em gestão operacional, tá? Aliás, parâmetros básicos, executar trade inverso, true. O que vai acontecer? Ao invés de você entrar a favor, que eu estava entrando comprado, eu vou entrar agora vendido, tá? Para tentar pegar a correção do movimento, porque subiu muito no espaço curto de tempo. Então, eu vou tentar pegar a reversão do movimento, tá? Aí, claro, vai muito do estudo, né? De, por exemplo, olhar aqui, ó, 18.000 pontos e não 12.000. Você vai pegar lá em cima, né? E daí, vamos supor, você quer fazer uma estratégia que não precisa ter andado rápido, né, em espaço curto de tempo. Se é o contrário, uma tendência que já está acontecendo a determinado tempo, vamos supor, meia hora, tá? Então, 1.800 segundos, né, meia hora, e essa tendência, você vai entrar contra ela, não importa a distância, tá? Você vai entrar contra ela, ele está numa tendência já meia hora, eu quero pegar contra essa tendência, tá? Então, olha só,
Vamos ver. Se ele se consolidar numa tendência meia hora, ó, tá em tendência de alta, você vai tentar pegar contra esse movimento ali, ó. Fez uma venda, porque simplesmente, né, achou que tinha que fazer uma venda, por exemplo. Tá, então vocês viram aqui, né, como que eu faço para pegar um movimento longo, né, tanto a favor quanto contra, movimento também duradouro, né? Como vocês puderam ver, aí tem que afinar, né, o machado aí, afiar o machado para deixar ele do jeito que vocês precisam, né? Mas assim, como que eu faço para fazer uma estratégia também que fica assim, ó, tá? Ela está consolidada, vamos dizer assim, né? Não vai para lado nenhum. É muito fácil, seguindo essa mesma linha de raciocínio que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão colocar aqui, a distância máxima tem que ser pouca. Vamos dizer, ó, andou 10 mil, né? 10 pontos, vamos dizer. Menos até, 5 pontos, tá? Distância, tempo, ele andou, olha, tem que estar pelo menos, vamos dizer, meia hora. Então, o que eu estou falando aqui? Ele andou no máximo 5 pontos em meia hora. Então, vamos ver aqui na prática. Agora, evidentemente, vai ser mais difícil encontrar um movimento, né? Afinal, estamos exigindo já bastante do mercado que ele fique lateral durante bastante tempo, né? Vamos ver aqui. Ó. Mercado travar. Opa, aqui, ó. Mercado travou nessa região aqui, né? E nessa região que ele travou, que foi onde começou a confirmação da tendência, ela se dá no candle, né? Então, no preço do candle. Então, ficou aqui nesse range aqui, esse canal, né? E nesse momento, ele executou o trade assim que confirmou 30 minutos dentro do range. Foi esse candle aqui, provavelmente, que confirmou essa tendência, meio-dia 27. Vamos até ver, vou colocar meio-dia 25. Olha só, coloquei meio-dia 25, só para ver se é o candle que vira ali a tendência mesmo, se é o meio-dia 27. Só para ter certeza. Realmente, ó, candle de meio-dia 27, é ele que confirma a tendência, que daí aqui é o preço, né, de tendência, é esse que é o considerado, que vai ser levado em conta para cálculo de amplitude, né? Então, mais ou menos aqui o 4.840, que por essa razão, né? Ó, 4.840, ó, preço não passou aqui do range, pegou aqui a compra assim que completou 30 minutos, né? Nesse canal, tá? Ó, pegou ali, ainda está no canal, ó, pegou mais uma compra, tá? E assim por diante. Então agora vamos falar um pouco das conduções de trade, tá? Como que você consegue conduzir aí os trades. Então aqui eu vou abrir o robô e vou pré-definir, tá? Não vou deixar nenhum parâmetro pronto, ó, tudo pré-definido. Se eu colocar ele para rodar aqui, vai rodar um backdash normalmente, tá? Beleza. Qual vai ser a primeira estratégia que eu quero fazer? Não vai ter nenhuma inteligência magnífica, mas a gente vai colocar aqui uma operação para ser realizada utilizando o trailing stop, tá bom? Então, o que é o trailing stop? É o stop móvel, né? Como que eu ativo, então, o trailing stop? Aqui embaixo, ó, disparo em pontos, quero realizar o trailing stop com 500 pontos. Beleza. Se eu colocar ele para rodar, olha só, quando eu fizer um trade, ó, fiz um trade de compra. Quando eu estiver ganhando 500 pontos, que é o mesmo de 5 dólares, olha lá o meu stop, vai conduzindo o trade, né? Olha lá, ó, stop, ó. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Pegando toda essa venda, ó. E o stop, conforme vai indo, olha lá, vai conduzindo, tá? Se eu não quiser usar o trailing, quero usar um stop loss, take profit convencional, como que eu faço? É simples, você tem aqui as opções em gerenciamento de risco, tá? Então você define aqui stop loss, take profit em pontos. Então eu coloco, por exemplo, um stop loss, posso deixar zerado se eu não quiser stop loss, e se eu quiser, eu coloco a pontuação. Vou colocar um take profit de 500 só para mostrar para vocês, até deixar separado ali. Olha lá, ele tem um take profit ali em cima e não tem stop loss, tá vendo? Detalhe, tá? Se eu quiser encerrar o trade a qualquer momento, eu posso encerrar clicando aqui nesse botão zerar, ó. Fica encerrando. Como eu posso também encerrar por aqui, tá? Simplesmente eu clico aqui, ó, tô encerrando o trade sem parar, ó, tá? Quero fazer um trade com lucro financeiro, eu consigo? Consegue, lucro máximo ou loss máximo no trade, ó. Vou colocar aqui 5 dólares. O que vai acontecer? Ao realizar um trade,
Se ele bater 5 dólares, ele encerra a mercado por lucro financeiro. Olha só, encerrou, tá? E ele vai mostrar aqui na caixa de ferramentas, posição encerrada, limite de ganho e perda intratrade. O backtest não está muito legal, está meio lento, quero rodar ele mais rápido, né? Tá lento aqui. Como que eu posso fazer? Eu desligo o painel e ele vai rodar bem mais rápido, ok? Para quem quer rodar backtest, roda bem mais rápido aí desligando o painel, tá? Posso ficar comprado e vendido ao mesmo tempo? Posso, sem problema nenhum. Tanto de forma automática como também de forma manual, tá? Então aqui, eu vou deixar ligado, tá? Vou ligar o painel também. E vocês verão, ele vai fazer trades tanto de compra quanto de venda ao mesmo tempo, tá? E isso não tem problema nenhum, ele faz toda a gestão operacional separada, então você pode ficar comprado e vendido simultaneamente. Ele está mostrando aqui onde está o preço médio da compra. Aqui o preço daqui a pouco vai afundar, e ele está vendido também e comprado, tá vendo? Então, essa compra, o prejuízo dela está sendo amortecido, vamos dizer assim, né? Pela venda. Se eu quiser, eu posso vir aqui, nada me impede de encerrar esse trade, ficar só vendido, só comprado. Nada me impede de manipular aqui as operações. Ele encerrou aquela operação assim que eu cliquei, porque estava com o gain máximo configurado, né? Vou deixar sem o gain máximo para vocês verem. Entrou comprado, mercado virou vendido, né? Se eu quiser, posso encerrar essa compra e fico apenas vendido, tá? Daí quando compensar, né, a posição, se eu quiser, eu posso fazer o encerramento da venda. Eu poderia fazer aumentos de posição de venda, de compra, né, sem problema nenhum também. Ok? Como que eu faço aumento de posição? Eu quero entrar comprado, vendido, fazer aumento? Bem tranquilo, você vem aqui embaixo e você define, quero fazer aumento, né? Quero, tipo de aumentos, põe no lucro, no prejuízo, como você quer fazer? Eu quero fazer no prejuízo, por exemplo, tá? Beleza, vai ter take profit esses aumentos, né? Alvo? Vai ter alvo, legal. Qual vai ser a distância dos aumentos? Vai ser de 500 pontos. Beleza, olha só o que ele vai fazer. Vai iniciar aqui o trade. Se estiver no prejuízo, quando atingir 500 pontos de prejuízo, ele vai começar a fazer os aumentos, né, no prejuízo, olha só. E vai realizando o lucro quando pega o take profit. Já realizou 7 dólares e 50. Todos esses aumentos, está realizando aumento de compra e lucro ao mesmo tempo, né? Aliás, aumento de compra, isso mesmo, fazendo os aumentos de compra e realizando o lucro deles, né? Tá deixando um monte de posição para quem gosta de operar grid, né? Esse número aqui até assusta um pouco, mas é só uma demonstração para vocês, né? Perceba que as vendas, olha, ele continuou lá em cima e está fazendo os aumentos de compras normalmente, né? Se eu quiser, posso fazer o aumento de gain também para frente, ou os dois ao mesmo tempo? Posso. Eu coloco ambos. Naquele caso, ele vai fazer o aumento de compra, conforme o preço vai caindo, e também vai fazer o aumento de venda, né? A diferença é que o de compra no prejuízo e o de venda no lucro, tá? Então, aumento de venda para frente e aumento de compra para trás, olha lá, tá? Então, ele está realizando os lucros das vendas, né? E também das compras, conforme vai fazendo aí os aumentos, tá? E aqui ele está fazendo aumento tanto para trás quanto para frente, tanto na compra quanto na venda, tá? E uma funcionalidade muito legal que tem no Hunter é o aumento dependendo da confirmação da estratégia, né? Ele não vai fazer o aumento de posição simplesmente que o preço foi contra. Ele vai fazer um aumento de compra se estiver dando condição para ele comprar. Só vai fazer um aumento de venda se estiver dando condição para ele vender, né? Então, ele usa a confirmação da estratégia para ele fazer um aumento, né? Então, eu liguei ali agora a confirmação para mostrar para vocês, tá? Olha só, agora ele vai depender da confirmação. Perceba que ele não está fazendo os aumentos das compras, só está fazendo os aumentos das vendas para frente, tá? Aumento no gain, né? Por quê? Porque o mercado está vendedor. Perceba que aquele prejuízo gigantesco que estava aumentando das compras e as vendas não estavam sendo suficientes para suprir, já diminuiu significativamente num setup aleatório, tá? Eu não estou fazendo nenhum setup aqui muito inteligente, nada. Estou até pegando um movimento brusco aqui no mercado
para mostrar para vocês. Tá? Então, com uma simples mudança de confirmação, né, no setup, o prejuízo já diminuiu significativamente. Né? E ele vai, olha só, deixando ordens. Ó. Na venda, o mercado está mais vendedor, está deixando ordem na venda. Na compra não fez nada, só fez aquela compra lá, que ele só vendeu. E foi diminuindo esse prejuízo já pela metade, né? Porque ele já fez $350, 360 de lucro só nas vendas que ele fez aqui. E olha só o que aconteceu agora. O mercado virou comprador aqui. Então aqui ele não vai mais fazer as vendas, mas ele tem vendas para realizar lucro, né? Mas agora ele vai começar a fazer compras. Já tem uma buy lá, ó, já está fazendo outra compra, tá vendo? Então ele vai fazer os aumentos conforme a tendência do mercado. Tá? Para quem gosta de operar com grid, é muito comum isso no Forex, né? É muito bacana, uma estratégia muito simples aí, você só faz os aumentos a favor da tendência, né? Não fica fazendo aumento desnecessário. E o que parecia impossível, ó, ele já está se recuperando com os lucros que ele está realizando, por mais que a operação vigente esteja no prejuízo, né? Somando aqui, ele está com os lucros virando positivo, ó. De todos os aumentos que ele foi fazendo, sempre a favor da tendência, ele foi ajustando as posições, tá? E agora ele está com várias posições abertas, né? Caso você queira aí encerrar tudo, basta clicar em zerar que ele vai fechar tudo, tá? Tudo a mercado na hora, olha só que prático. Fechou tudo, ó. Tá vendo? E como que funciona, né, a questão da compensação de margem, né? Eu vou pré-definir aqui e vamos lá. Vou ativar a compensação de margem e vou falar assim, olha, eu quero que você faça uma compensação de margem usando $100. Eu vou usar $1 por lote, tá? Cada aumento de posição, o meu PM não vai poder ficar mais perto do que 1.000 pontos do preço. Então, ele vai ter que calcular a quantidade de contratos que ele vai aumentar a mão sozinho, para não deixar meu preço médio encostar, tá bom? Não vou usar força de tendência, mas eu vou usar um gain mínimo de pelo menos $10, beleza? Ok, vou iniciar aqui e vamos lá. Vou fazer aqui uma venda, tá? Então, aqui uma venda e vamos ver ele atuando na compensação de margem. Olha só. Ah, detalhe, né? Eu tenho que ligar aqui a compensação. Olha só, está fazendo os aumentos, tá? O meu preço médio, ó, o último aumento que ele fez foi aqui. O meu preço médio está 837 pontos, foi um pouquinho para baixo, né? 1.000 pontos. Tá vendo que o preço do mercado, ó, preço do ativo, estava em cima do meu preço médio e eu fiquei no 0 a 0. Né? Quando ele está em cima, olha lá, 0 a 0. Tá vendo? Então, significa que ele fez o aumento certinho, né? Com o distanciamento que eu quis. Ó, dá mais ou menos aqui com o spread, dá ali os 1.000. Se o preço vai caindo, ele vai aumentando a mão. Olha a quantidade de lotes. Tá aqui, ó. Ele vai aumentando a mão, tá? Posso vir a qualquer momento e zerar essa operação aqui a mercado, tá? Simples assim a compensação. O ideal da compensação de margem é utilizar ela em momentos de porrada, né? Como vocês viram ali. Agora, quero fazer realização de lucro, né? Então, abri um trade, ganhei X dólares, quero fechar todas as posições, ficar com uma posição aberta, continuar, se bater $100, eu fecho de novo, continuo com o resto e assim vai, né? É possível de fazer essa estratégia facilmente, tá? É só ativar a realização de lucros e colocar o lucro que você quer. Então, por exemplo, $100. O que ele vai fazer? Toda vez que atingir $100, ele vai encerrar todas as posições, exceto a última, tá? A que está há mais tempo aberta. Tá? Então, para deixar ela como um ponto de ancoragem, vamos dizer assim, né? Então, se atingir $100 de lucro, ele fecha o mercado. Perceba que o resultado do mês está zerado, né? Ó, atingiu, já fez duas vezes, inclusive. Ó, atingiu aqui, deu $100, atingiu de novo, tá? Se ele atingir novamente, ele vai encerrar, ó, $273, 368, 470, 560, tá vendo? Toda vez que ele atingiu. Então, se ele atingir o lucro de $100, ele encerra a operação
seguinte e mantém sempre a mais antiga. Tá vendo? Além de todos esses operacionais, também é possível executar trades inversos. Tá? Então, exemplo, o robô identificou uma oportunidade de compra. Ao invés de comprar, você quer que ele venda. É só você marcar essa opção. Perceba, vou iniciar aqui um backtest. Tá? Ele vai realizar aqui um trade de compra, que ele identificou uma oportunidade de compra. Se eu quisesse que esse trade fosse de venda, era só colocar um true aqui, que pronto, agora esse trade não é mais de compra, passou a ser um trade de venda. Tá? E aí, gostou do RoboHunter? Acesse agora mesmo www.seurrobotrader.com e assine o seu.